Espírito Santo, a nossa oração esta noite é para que seja neste momento que o Senhor nos surpreenda. A nossa expectativa essa noite é para que seja agora. Nós não queremos mais esperar o amanhã, Senhor. Deus, nós não queremos mais deixar para amanhã. Deus, nós não queremos orar como algo distante, como esperando algo da parte do Senhor. Mas nós oramos para que o tempo se cumpra agora em nossas vidas. Nós oramos para que o Teu Espírito caia sobre nós esta noite. Nós oramos para que seja hoje, Senhor. Nós oramos para que seja agora. Deus, nós oramos por um destravamento espiritual sobre nossas vidas. Um destravamento espiritual. Deus, nós oramos para que paradigmas sejam quebrados esta noite. Pai, nós oramos para que venha uma unção de ousadia. Deus, uma unção de intrepidez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que seja este o tempo de nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu prometo que eu não vou demorar. A equipe de louvor nem precisa descer. Se vocês quiserem ficar em pé, sentados no chão. Mas que você fique muito atento com o que o Senhor vai falar com você esta noite, amém? Nós estamos vivendo algo novo de Deus, isso é nítido. Né? Eu voltei de férias, eu já viajei em seguida para a África, mas quando eu voltei, comecei a conversar com alguns de vocês. Nós começamos a supervisionar algumas células de vocês. Já começamos a escutar alguns testemunhos do que Deus está fazendo em cada célula, através de cada líder, de cada hospedeiro. E nós acreditamos que isso seja um sinal mesmo que o grande mover do Espírito Santo se iniciou em nossas vidas. Amém? E eu quero falar com vocês essa noite. Eu quero que vocês prestem muita atenção. E que vocês possam responder essa pergunta que eu vou fazer para vocês no final dessa mensagem. Qual o propósito do Espírito Santo ter te convencido primeiro do pecado, da justiça e do juízo? Por que você, primeiro? E por que não os que estão lá fora perdidos ainda? Para Ele é uma questão muito simples. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele que me convenceu, Ele que te convenceu. Mas a grande questão é, por que você está aqui primeiro do que os que vão vir, do que a multidão que vai vir? Quero que você preste muita atenção. E eu quero que você responda essa pergunta no final da mensagem, amém? Essa é a segunda mensagem nossa da série Evangelismo. E eu escolhi esse tema, o Espírito Santo colocou isso muito forte no meu coração, que seja hoje e que seja agora, que seja neste dia, que a minha vida e a sua vai ser mudada de uma vez por todas, amém? Queridos, existem alguns momentos nas nossas vidas, existem algumas noites, existem alguns cultos em que as coisas mudam de uma forma repentina em nossas vidas. É como se a gente fosse arrancado do lugar que nós estamos e fôssemos levados para uma nova dimensão num estalar de dedos. E eu creio que essa noite vai ser assim para a vida de muitos de vocês. Sei que muitos de vocês estão jejuando há um tempo, estão orando há um tempo, estão buscando algo de Deus há um tempo, e parece que não chega, né? Parece, mas será que é esta semana? Será que vai ser nesse culto? Será que vai ser nesta célula? Será que vai ser esta semana? E as coisas parecem que não vão. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque nós estamos vivendo debaixo de uma palavra profética, amém? Pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 8 a seguir. Aqui João Marcos ele relata João Batista e um momento em que eles estavam vivendo. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão.
Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Pode deixar o verso 15 aí. Queridos, eu quero que vocês prestem isso, que nesse versículo aqui, neste momento, está se cumprindo uma profecia. Quando Jesus, ele se batiza e o próprio Deus afirma que ele era o Filho de Deus e que ele tinha muito prazer na vida de Jesus, a missão de João ali se cumpriu, que era preparar o caminho para que o Messias viesse. E aí no versículo anterior fala que João é levado à prisão, depois ele vai morrer, ele vai ser assassinado. E Jesus, ele nesse momento, o tempo é chegado, é o momento de cumprimento da profecia, e aqui começa o reino de Deus, através da graça de Jesus, e aqui nesse momento, ele começa o seu ministério público, Ele vai ser tentado, ele fica 40 dias no deserto, e ele volta pregando as boas novas do Evangelho, para que as pessoas se arrependam. E eu não poderia deixar de falar com vocês de todos vocês aqui nesses dias que nós estamos nessa campanha, Onde Está o Teu Irmão, as ovelhas perdidas, aqueles que porventura um dia já estiveram com a gente, mas se porventura também no decorrer da caminhada ele se machucou, se decepcionou, se frustrou, ou mesmo se ele pecou, ele caiu em pecado e ele se afastou. E nós estamos nesse momento de resgatar essas pessoas, e resgatar também aquelas pessoas que nunca conheceram Jesus. E nós estamos nessa série de evangelismo, e nós não podemos deixar de olhar para a vida de Jesus, e também olhando o ministério dele, de um grande evangelista. Nós já tivemos alguns cultos atrás que nós falamos sobre os 5 ministérios que Jesus nos deixou, e eu não quero entrar nesses outros ministérios de Jesus, embora nós sabemos que ele fluiu em todos os ministérios, e ele fluiu em todos os dons. Eu quero chamar a sua atenção essa noite, para que você olhe para a vida de Jesus como um evangelista, pregando a palavra de Deus para que as pessoas alcançassem a salvação. Se Jesus, o Filho de Deus, ele pregou a palavra em todo o tempo, porque eu e você muitas vezes nos omitimos a isso, porque nós muitas vezes nos omitimos alguns minutos antes do culto na oração, mas depois nós passamos a semana inteira e eu não consigo falar as boas novas de Jesus para ninguém. Ou às vezes, até mesmo a galera do louvor, eles chegam antes, eles se dedicam, eles ensaiam, mas aí chega durante a semana e eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Por quê? Por que tamanha dificuldade da gente anunciar que o reino de Deus é chegado? Por quê? E eu quero desafiar vocês essa noite, para que nós possamos viver um novo tempo, novas experiências. Eu acredito num novo crescimento, mas nesse destravamento espiritual, para que todos vocês sejam instrumentos de Deus para alcançar os perdidos da cidade de Marília, amém? Mas você precisa olhar para você, porque nós sabemos que tem mensagens que nós vamos ser usados para abençoar outras pessoas, nós vamos ser usados para resgatar outras pessoas, aconselhar famílias, trabalhar com crianças. Porém, existem mensagens que a gente não vai precisar fazer nada com ninguém, a gente tem que se resolver no individual. Eu preciso me resolver comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo com a minha vida. E por que eu não vivo o propósito que Deus tem para mim. Isso começou a falar muito comigo.
E nós começamos a iniciar essa série de evangelismos. Eu sei que nós tivemos uma conferência na última semana, mas eu acredito muito que a primeira palavra da série, que é não deixe o fogo apagar, eu tenho certeza que essa mensagem ainda está no coração de vocês, amém? Quantos de vocês têm queimado por Jesus? E queridos, e quando nós estamos queimando por Jesus, nós estamos queimando de amor por Jesus, nós podemos fazer todas as coisas, mas o que vai nos incomodar são as pessoas que não têm esse fogo que queima no nosso coração. E nós não vamos nos sossegar enquanto esse mesmo fogo estiver queimando no coração delas. E nós começamos a falar sobre isso. E aí você fala, pastor, mas por que você está repetindo tanto essa campanha de evangelismo? E agora, não só eu, mas também veio para a igreja, né? Se vocês olharem lá no YouTube, no nosso canal do Ministério DIP, há exatamente 6 meses atrás, eu preguei uma mensagem aqui, Operação Resgate, que era em vista para a gente ir atrás das pessoas que tinham se afastado. Nós estamos aqui hoje, 6 meses depois, e a pergunta que você precisa responder é, quantas pessoas eu trouxe de volta? Nós não estamos falando de uma semana, nós não estamos falando de 10 dias, nós estamos falando de 6 meses. E quando nós olhamos para esse tempo, nós respondemos a nossa prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade nos últimos dias? Qual tem sido a nossa prioridade nos últimos meses? Qual tem sido a minha prioridade no meu relacionamento com Jesus? Eu tenho tido mesmo um relacionamento com Jesus? E queridos, o Evangelho ele pode abranger várias áreas, mas ele sempre volta para mim. Eu preciso renunciar para que outras pessoas possam vir a ter vida. E às vezes nós perguntamos, o fogo queima aí mesmo, e eu sei que vocês gostam disso. E eu sei que o Espírito Santo ele vai vir sobre nós essa noite. Mas a questão é, por que só isso nos motiva? Por quê? E devido a isso mesmo, eu mesmo vou pegar a nossa galera no dia 16 de setembro, nós já marcamos isso, nós vamos sair para evangelizar as pessoas nas ruas. Por quê? Porque eu quero entender o que acontece nas ruas. Por que eu tenho tanta dificuldade de falar de Jesus para as pessoas? Nós precisamos enxergar isso. Não tem problema, nós vamos lá e essa barreira sua vai ser quebrada em nome de Jesus, porque você não foi chamado para ter um espírito de medo, de intimidação e de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, amém? É para isso que você foi chamado. E queridos, eu quero que isso seja uma cultura do nosso ministério. E eu quero falar para vocês que uma cultura ela é formada dessa maneira, preste atenção. As nossas experiências formam as nossas crenças. As nossas crenças nos levam a um comportamento. E um comportamento coletivo forma uma cultura. A maior parte de vocês aqui já tiveram experiências fortíssimas com o Espírito Santo. Fortíssimas com Jesus. Tanto é que você está aqui. De alguma maneira a palavra de Deus entrou no seu coração. De todos vocês que estão aqui, quantos já são batizados? Levanta a mão. Creio que, 80%, talvez 90% de vocês já são batizados. Os outros 20%, se vocês quiserem, nós temos uma turma que começa sábado que vem, 6h30, aqui na Goiás. Você pode participar e no dia 24 de setembro também se batizar, amém? Então olha só. Nós já temos um comportamento. A grande questão é que esse comportamento não tem sido coletivo. E quando esse comportamento ele não é coletivo, ele não vira uma cultura, mas vira tiros esporádicos. Eu tenho alguém que faz lá na Zona Sul, mas aí não tem mais ninguém que faz. Aí depois de uns 3, 4 dias eu tenho uma outra pessoa que lá no condomínio Esmeralda faz um barulho, aí depois já não tem mais também. Aí eu tenho outra pessoa lá no Santa Antonieta que faz um barulho, e aí depois também não tem mais, e fica tipo aqueles tirinhos isolados. Por quê?
Porque isso ainda não é um comportamento coletivo. É por isso que muitas vezes nós fazemos séries, nós fazemos mensagens, por quê? Para que nós consigamos entender qual é o nosso propósito. E eu acredito que o Espírito Santo, Ele quer usar a vida de cada um de vocês que está neste lugar. Mas nós precisamos começar a fazer alguma coisa. E que a gente não tenha que esperar 6 meses para começar a fazer alguma coisa de novo. Porque esses 6 meses que nós perdemos, nós não vamos recuperar. Nós não vamos viver mais 6 meses. Já foi. Quantas pessoas nós perdemos nesses 6 meses? Perder, que eu falo, pessoas que morreram mesmo. Que essas não tem mais jeito. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E de verdade, eu não quero que esse ajuntamento grande de jovens te cause um certo conforto. Eu não quero que esse ambiente te cause um certo conforto, para que você pense que já está muito bom, que já está bom demais isso, que nós não precisamos ir além. Porque eu posso afirmar para vocês que lá fora, nós temos pelo menos 30 vezes mais o número de jovens que tem neste auditório, que não conhecem o amor de Jesus. E a responsabilidade minha e sua é levar esse fogo para que eles também sejam incendiados, amém? Então veja só, eu quero que isso se torne uma cultura. E trazendo para Jesus isso, nós sabemos que a pregação de Jesus, ela tinha poder, ela tinha sinais, ela tinha maravilhas e ela tinha prodígios. Mas eu quero dar foco agora em uma das coisas que a mensagem de Jesus tinha a pedido do próprio Jesus. Fala comigo assim, testemunho. Repete, fala assim, testemunho. E aqui eu quero fazer uma diferença entre vocês, entre o testemunho que Jesus pede, para que eu e você tenhamos a respeito do que Ele fez em nossas vidas, e do farisaísmo, que fazem para chamar atenção para si próprio. E eu quero dar um exemplo muito claro para vocês, lá em Marcos 5, eu vou falar com vocês a partir do verso 18 por causa do tempo, mas se vocês quiserem ler todo o capítulo 5 depois, projeta para mim, por favor, Marcos 5. Aqui fala que quando Jesus ele chegou na cidade dos Gadarenos, ele logo se deparou com um gadareno endemoniado, e esse perambulava pelos sepulcros noite e dia, e tentavam amarrar com grilhões, e ele despedaçava os grilhões, e as pessoas tinham medo dele, sabiam que ele há muito tempo estava possesso. Mas quando Jesus, ele chega lá, ele expulsa aquela legião que estava sobre aquele homem para uma manada de porcos, e aquele homem é livre. E depois as pessoas que viam aquele homem possesso, eles enxergavam que eles estavam bem vestidos e estava normal como uma pessoa. E aquilo começou a ser gerado naquela região grande temor. Só que olha que esse temor tornou algo negativo. Por quê? Porque eles temeram tanto a transformação daquela vida, que aquelas pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: olha, você não é bem-vindo aqui, suma daqui com os seus discípulos, nós não queremos você na nossa cidade. E Jesus ele vai se retirando, e ele vai entrando no barco, como está nesse versículo, e o homem que estivera endemoniado suplicava para Jesus que o deixasse ir junto no barco, próximo. E Jesus não permitiu, e olha que interessante, Jesus ele não permitiu que aquele homem entrasse no barco, e ele disse assim: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Abre o verso 20, por favor. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado, olha isso, tendo Jesus voltado para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Queridos, eu quero chamar sua atenção para o poder que tem um testemunho. Quantos de vocês tiveram a sua vida transformada por Jesus, independente da área? Levanta a mão.
Independente se vícios, independente se o problema era com mulheres, era doença, era familiar, de alguma maneira Jesus ele transformou a sua vida. E muitas vezes nós queremos estar aqui na casa de Deus, no templo. E nós só queremos ficar no templo. Isso é uma atitude do ser humano. Mas aqui fica muito claro que quando Jesus ele transforma a sua vida, não é simplesmente para o seu benefício. A pessoa não diferente de nós, eles queriam estar ali com Jesus. E eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui Jesus ainda era homem como eu e você. Nós não estamos falando da onipresença do Espírito Santo. Nós estamos falando do homem Jesus. E muitas vezes nós queremos ficar só aqui dentro. Mas o homem começa a implorar para Jesus: Jesus, eu quero ir com você, me deixa entrar no barco. E Jesus fala: não, volta para sua casa e vai anunciar para sua família e para os seus quão grande foi a misericórdia de Jesus para com você. Quantas pessoas sabem do que Jesus fez na sua vida? Quantas pessoas sabem da transformação que Jesus teve com você? E às vezes nós colocamos a gente numa caixinha e a gente não quer tocar mais no que Jesus fez. Mas preste atenção, Jesus ele alcançou a sua vida para que você fosse um testemunhas dele nos dias de hoje. Só para isso. Sabe por quê? Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos para que eles recebessem poder. Sabe o que significa discípulos? Talmidim, testemunhas. Sabe como os evangelhos foram escritos? E por que eu sei que eles testemunhavam os feitos e as maravilhas do Senhor? Hoje nós temos Instagram, temos Facebook, temos Twitter, temos WhatsApp. Naquela época eles não tinham nada disso, mas eles tinham tinta e tinham um papel, que nem é esse papel que nós temos hoje. E aqui é a Bíblia que está na sua mão hoje, é relato dos testemunhos daquela época. Levanta a sua Bíblia ou o seu celular. Onde você lê a Bíblia? Isso aí que você tem na mão são testemunhos do que Jesus fez naquela época quando ele estava aqui. A grande questão é, queridos, olha só, nós estamos falando de pessoas que não tinham tecnologias. Nós estamos falando de pessoas que não tinham a facilidade de comunicação que nós temos. Mas eles tinham tinta. Eles tinham aqueles pergaminhos e eles começavam a escrever o que Jesus tinha feito. Daí vieram os evangelhos, depois vieram as cartas de Paulo. E hoje nós temos a Bíblia, a qual é o nosso manual de fé. E a grande resposta que nós temos que dar hoje é: o que nós temos feito com o que Jesus fez por nós? O quê? Vocês concordam comigo que 1000 jovens, eu não vou nem falar a quantidade das células, frequentes nos cultos, não quero contar o culto de casais, não quero contar o culto de adolescentes, não quero contar a igreja de Pompeia que saiu daqui, eu estou falando deste culto. 1000 jovens que tiveram experiências com o Espírito Santo, começar a ter um comportamento coletivo e gerar uma cultura de testemunhos do que Deus fez e pode fazer nesta cidade. Queridos, o que vai acontecer na cidade de Marília? O que vai acontecer nesta cidade? Através de você. Mas nós precisamos levantar da nossa cadeira e entender que nós temos um propósito para estar aqui. E queridos, esse endemoniado, ele... Volta o verso 15 para mim, por favor. Nós estamos, olha só, porque muitas vezes nós confundimos o falar dos feitos de Jesus com hierarquia de liderança, de falar com preparação teológica. Presta atenção, nós estamos falando de um cara que estava endemoniado há anos, que andava pelo cemitério dia e noite em cima dos sepulcros. Nós estamos falando de um homem que tinha acabado de ser liberto por Jesus. Jesus é expulso da cidade. E o homem vai atrás de Jesus e fala assim: eu quero ir com você. Presta atenção. Eu não estou falando aqui de treinamentos. Eu estou falando do que você faz quando você recebe a transformação de Jesus na sua vida. Jesus não mandou ele estudar. Tem gente que fala: não, pastor, eu quero fazer teologia. Você vai ver, Deus vai me usar muito.
Queridos, se teologia adiantasse alguma coisa, nós temos tantos teólogos formados que são homossexuais, que têm o casamento quebrado e que nem acreditam em Jesus. O que Jesus mandou ele fazer? Jesus mandou ele preparar alguma coisa? Não, ele falou assim: vai para a sua casa, vai para os seus e anuncia para eles o que o Senhor fez para você. E queridos, nós temos pessoas que estão há tanto tempo aqui na igreja, e que não conseguem falar do amor de Jesus para as pessoas. Deixa eu falar para você algo. Olha só, eu estou falando de atitudes aqui, não estou falando de liderança de células. Porque às vezes nós usamos essa desculpa para a gente continuar sendo um crentinho sem vergonha. Eu estou falando da sua atitude como uma pessoa transformada por Jesus, liberta por Jesus. Não estou falando de célula, não estou falando de visão aqui no culto. Eu estou falando do Evangelho. O gadareno, ele chega e fala: Jesus, eu quero ir com você. Ele fala: não, volta e anuncia o que você recebeu de Jesus lá. Peraí, mas eu estava possesso, não faz nem um dia completo aqui, eu estava possesso aqui. Jesus, ele não fala assim: olha querido, você vai ficar pelo menos 6 meses sentado, escutando o ensinamento nas sinagogas. Depois, talvez, você possa falar do Evangelho para as pessoas. E queridos, e talvez é isso que a gente mistura. A gente mistura liderança, mistura treinamento, mistura faculdade do Evangelho. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, que é puro e simples. Aí eu quero perguntar para vocês: nós vamos implantar essa cultura desse Evangelho simples e puro aqui na cidade de Marília, amém? Posso contar com vocês? Olha só, e tem alguns pontos que nós precisamos ter, 2 pontos apenas. Primeiro, nós precisamos estar abertos para as experiências antes do entendimento. Pastor, mas o que você está falando? É heresia isso. Abre para mim, por favor, em 1 Samuel 3, verso 1. Queridos, presta atenção nisso. Esse tempo aqui era o sacerdote que tinha ali a direção da nação, era o sacerdote Eli. Presta atenção nesse versículo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Presta atenção nisso, querido. Eu estou falando de um menino aqui, que não sabia de quase nada ainda. Não tinha nem idade. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, eu não chamei, volte e deite. Ora, Samuel ainda não, olha isso. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Queridos, muitas vezes nós pensamos que para a gente falar do amor de Jesus, nós temos que ser peritos, temos que ter lido a Bíblia 5 vezes, de capa, de Gênesis a Apocalipse, depois voltar na ordem decrescente para ver se está tudo certinho, para aí sim eu chego e falo: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu posso falar do amor dele. Queridos, preste atenção,
Não me importa como você aceitou Jesus, se foi através de um louvor, de uma pregação, de uma célula, se foi através de sonho, se Jesus apareceu para você, como Ele tem aparecido no mundo árabe nesses últimos dias, não me importa se for por uma cura, por um livramento, você teve uma experiência com Jesus, amém? Mesmo que você ainda não tenha um entendimento, mesmo que a palavra ainda não tenha sido revelada para você, você precisa anunciar o que Jesus fez por você, o que Ele fez para a sua vida e o que Ele está fazendo por você. Abre a sua boca e fale do amor de Jesus nessa cidade. Às vezes a pessoa se converte, ela fala assim: pastor, eu vou ser missionário na África, eu vou ser missionário na Índia. Querido, você pode ser missionário em qualquer lugar, mas abre a sua boca onde você está e fala do amor de Jesus, porque se você não fala do amor de Jesus aqui, na sua cultura, nos seus costumes, você nunca vai conseguir ser um missionário lá fora. Aqui na sua comodidade, no seu conforto. Aí fala: não, mas quando eu chegar lá, vai vir algo sobre a minha vida que eu vou virar o super-homem. Queridos, eu posso afirmar para vocês que o que Deus tem para você começa onde você está. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo responder a pergunta já ou ainda não? E o segundo ponto, para a gente caminhar por fim. Vamos ser igreja hoje. Vamos ser igreja agora. Eu estou falando de ser igreja mesmo. Nesse texto que eu li para vocês do Gadareno, ainda não existia igreja. Pastor, como não? Não existia. Existiam as casas e as sinagogas. Mas ainda não tinha nem ao menos sido mencionada a palavra igreja na Bíblia. E eu quero que vocês prestem atenção onde que começou a igreja, para vocês entenderem qual é o meu propósito e o seu propósito hoje, amém? Onde surgiu a igreja? Presta atenção nisso. Olha que interessante. Antes de falar disso, de onde surgiu a igreja, o que acontecia com uma pessoa quando ela tinha contato com um leproso no Antigo Testamento? Alguns de vocês sabem ou não? Quando uma pessoa no Antigo Testamento tinha contato com um leproso, ele tinha que se afastar daquela vila, daquele arraial, e ficar 7 dias isolado para ser purificado. Mas na verdade, tem alguns teólogos que dizem que isso era meio relativo. Por quê? Porque em 7 dias, se aquela pessoa tivesse pego lepra, no contato em que ela teve com aquele leproso, já ia começar a ter sinais no corpo dela. Então, na verdade, esses 7 dias que a pessoa ficava afastada, era para ver se ela tinha pego lepra ou não. Se ela não tivesse pego lepra, ela voltava para o arraial. Se ela tivesse pego, ela ia lá junto com os outros leprosos, que eles ficavam afastados da cidade. Agora, presta atenção no que eu estou falando com vocês. Sabe o que acontece no Novo Testamento, quando um discípulo tem contato com um leproso? O leproso é curado, queridos, porque Jesus, Ele já nos deu poder. Você não precisa se afastar das pessoas, você não precisa fugir das pessoas, porque você está puro, e as pessoas estão sujas. Não, você pode chegar, tenha contato com elas, e apresente o amor de Jesus para a vida delas. Queridos, pare de viver um evangelho mentiroso, viva um evangelho simples. Viva um evangelho puro. Quando nós vivemos um evangelho puro, quando nós vivemos um evangelho simples, com um testemunho muito forte, os sinais, o poder, os prodígios passam a ser consequências disso. Tudo começava com a pregação. Jesus, ele não chegou na cidade dos Gadarenos para libertar aquele endemoniado. Ele chegou para pegar a palavra, mas ele se deparou em uma situação em que ele libertou pessoas. Se vocês continuarem lendo o texto de Marcos 5, você vai ver que o texto fala assim: ali, Jesus curou muitas doenças, Jesus libertou muitas pessoas, mas ele pregou a palavra de Deus. Vocês estão conseguindo entender isso? É simples.
Vamos lá então, onde surgiu a igreja? Alguns teólogos dizem que surgiu ali entre Mateus 2 e Mateus 16. Não tem como afirmar precisamente ali o dia, a hora e os minutos em que a igreja foi estabelecida ou instituída. Porém foi entre esse período aqui, de Mateus 2 até Mateus 16. E presta atenção. Você pode projetar a primeira foto, por favor? Projeta a primeira foto, por favor. Pode deixar. Em Mateus 16, a partir do verso 13, pode deixar a foto. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ainda outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Presta atenção nisso, que muitas vezes nós lemos essa parte da Bíblia e nós não entendemos o contexto em que isso foi escrito. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Presta atenção, queridos. Pastor, mas é legal, Jesus falou isso para Pedro. Sim, Jesus falou isso para Pedro, para todos os seus discípulos. Agora responde você: por que Jesus chamou os discípulos à beira ali da entrada de Cesareia de Filipe, que era uma cidade? Por que ele levou ali? Essa é a entrada de Cesareia de Filipe na época de Jesus. É claro que é uma ilustração. Se vocês enxergarem aqui, no lado esquerdo de vocês, no meu lado direito, aqui era um templo conhecido como Portal do Inferno. Era de uma deusa da fertilidade. E os cultos nessa época aqui eram onde aconteciam várias orgias. Pessoas faziam sexo na frente das outras em grupos para que eles conseguissem a fertilidade. Então era aqui na frente das portas do inferno. Esse outro templo aqui era um templo do deus Pan, que significa pânico, medo. E presta atenção, Jesus ele andou por vários lugares com seus discípulos, em lugares onde tinha multidões que estavam ali para escutar eles. Mas Jesus levou os discípulos neste lugar, onde um judeu que se prezava na época não passava nem perto. E ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E queridos, preste atenção. Põe essa foto aqui nos dias de hoje. Olha só isso nos dias de hoje. Esse aqui, se você for lá para Israel, se você andar por essas partes, essa aqui é conhecido como a porta do inferno. Presta atenção, quando Jesus falou isso, esse era os templos principais daquela época. Era uma casa de prostituição imensa, onde eles adoravam uma deusa da fertilidade. E do outro lado, próximo daquele templo, tinha um templo do medo, um templo do pânico. E Jesus ele leva os seus discípulos no pior lugar daquela época e fala assim: Pedro, você é pedra, e sobre o teu nome, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Presta atenção, Jesus estava no pior lugar da época. Queridos, presta atenção. Quando Jesus falou isso, nós tínhamos os principais templos da época em atividade aqui. Hoje neste lugar não restou pedra sobre pedra. Sempre quando vocês lerem a Bíblia tem uma aplicação local para a época em que ela foi escrita. E ela tem uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Eu quero te perguntar agora: onde eu e você vamos começar a declarar que nós vamos ter uma igreja poderosa de Jesus aqui em Marília? Eu posso te afirmar que não é aqui dentro.
não é aqui dentro. Queridos, nós estamos debaixo de uma palavra profética de Jesus. Então se você chegar para falar com uma pessoa, você pode falar: olha, eu estou aqui porque Deus me mandou falar algo para você. Você não vai estar mentindo, mesmo que você não escute a voz de Deus audível. Jesus já disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Eu não estou falando para você entrar em boates, mas você pode chegar na fila e falar assim: cara, Deus me mandou aqui para falar que Ele não tem isso para a sua vida. Ele tem mais para você. Ele tem mais para você. Ele mudou a minha vida e Ele quer mudar a sua vida também. E aí, queridos, eu quero te afirmar algo. Se for da vontade dEle curar alguém, nesse momento, sem você precisar orar, Ele vai curar. Eu falei para vocês que eu ia compartilhar com vocês algumas experiências da África. Eu não consegui carregar o vídeo, mas na próxima semana eu vou pedir para passar para vocês. No meio da pregação, lá naquela conferência, eles têm algo que nós vamos adotar aqui para a Deep Conference. As pessoas que são evangelizadas durante o carnaval e que aceitam Jesus, eles podem chegar naquela conferência sem ter inscrição. É por isso que a conferência lá começa com 20 mil pessoas, e no último dia tinha mais de 50 mil pessoas lá. Preste atenção nisso. Uma senhora que foi convidada, ela não era evangélica. Ela foi evangelizada por as pessoas que estavam naquela conferência. E ela veio, e ela tinha um tronco mais ou menos, tipo um cabo de enxada, mais alto do que eu, e ela começou a andar, e ela chegou andando assim. Na época, eu estava pregando na hora aqui, e as pessoas ficam bem longe, como se as pessoas estivessem lá, próximos do posto de gasolina, então não fica ninguém na frente. E essa senhora, ela veio assim, e ela veio se aproximando, e geralmente foi muito estranho, porque geralmente lá tem muitos seguranças, porque lá é um país que o muçulmano, o islamismo é muito forte. Então a oposição à religião, ela é muito forte. E ninguém falou nada com aquela velhinha. E ela estava andando assim. De repente ela caiu possessa, sem que ninguém precisasse orar por ela, sem que ninguém precisasse impor as mãos por ela. Ela levantou aquele, como se fosse um cabo de enxada. Não era uma muleta, porque era bem grande, mas era o que ela estava usando para ser improvisada. Ela chegou encurvada, porque talvez aquela mulher fosse alguma feiticeira, fosse alguma moça que trabalhava, alguma senhora que trabalhava com magia negra. Eu falo pelos vestimentos que ela estava, era totalmente diferente daquele povo. E queridos, preste atenção. Eu fui para lá com uma única intenção: pregar a palavra de Deus, mais nada. E aquela senhorinha, ela levantou sem a bengala, e ela esticou a coluna dela, e ela começou a andar como uma pessoa normal. E ela começou a andar como uma pessoa normal. Preste atenção. Talvez o medo, talvez a intimidação tenha feito você andar assim no mundo espiritual, andar encurvado, com medo de falar do amor de Jesus. Mas eu quero falar para vocês essa noite, que Jesus, Ele vai te colocar de pé novamente com postura, para que você possa anunciar a palavra de Deus. Eu quero que vocês voltem para o texto que nós começamos. Marcos 1:8, a equipe de louvor pode levantar. Preste atenção, nos dois textos que nós começamos, foi entre esse período que os teólogos dizem que a igreja começou. Quando Jesus fala sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ainda não tinha tido relatos dessa palavra na Bíblia. Então, entre esse trecho aqui, alguns acreditam que a igreja começa aqui, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus. Outros, quando Jesus, Ele institui a igreja sobre aquele lugar, e Ele declara, independente se foi nesse período aqui, ou no próximo, é um período muito curto, foi quando a igreja ela foi instituída. Mas tem algo aqui que nos faz chamar a atenção, e eu quero que você fique aberto agora para o que o Espírito Santo Ele quer fazer através da sua vida.
Quando João ele estava anunciando a palavra de Deus, ele anunciava assim: arrependam-se, arrependam-se. E quando Jesus chega, e as pessoas começam a não saber se era Jesus mesmo, mas João sabia. E João ele não queria batizar Jesus. E ele fala: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus levanta João e fala assim: vamos fazer o que precisa ser feito. Queridos, preste atenção. João, ele batizava com água, para que as pessoas tivessem ali a sua vida transformada. Mas quando João ele olha para Jesus, ele fala assim: olha isso. Essa época o Espírito Santo ainda não era conhecido. Ele fala assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas Ele os batizará com o Espírito Santo. Queridos, preste atenção, que o Espírito Santo, Ele quer tomar a sua vida essa noite, porque Jesus, Ele está edificando uma igreja na cidade de Marília, e o inferno não vai prevalecer, mas eu quero te perguntar uma coisa essa noite: você quer ficar sentado na sua cadeira, ou você quer fazer parte dessa igreja em movimento, que Jesus nos chama para a gente pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus? Chega de dar desculpas. Jesus ele nos chama para ser uma igreja dinâmica. Jesus nos chama para ser uma igreja em atividade. E queridos, Ele vai derramar poder sobre a vida de vocês essa noite, porque eu quero falar para vocês: o inferno não vai mais envergonhar a vida de vocês. Todo espírito de intimidação, todo espírito de medo vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Jesus quer falar para você: levanta, 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 levanta. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Espírito Santo, nós invocamos a Tua manifestação esta noite. Nós oramos para que seja hoje, nós oramos para que seja agora, que caia sobre nós o Teu Espírito. Enche esse ambiente, Deus. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história
Nós te clamamos, Deus. Nós te clamamos, Deus. Vem. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Derrama mais, derrama mais.
louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som, o som, o som. Todo o céu clama por ti, louvores que cantamos hoje aqui. Ouvimos o som do céu nesse lugar. 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 Espírito vem. Cadeias quebrar na cidade de Marília. Espírito vem e transforma, me transforma. Espírito Santo, nessa noite nós dizemos: eis-me aqui. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, nós recebemos essa palavra. Sabemos que veio direto do Teu trono para os nossos corações. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, Pai. Que o Senhor nos cubra com coragem, com ousadia. Que sejamos mesmo jovens usados nas Tuas mãos, Senhor. Queremos fazer a diferença nessa cidade. Queremos fazer a diferença na nossa faculdade, no nosso trabalho. Onde pisarmos a planta dos nossos pés, será um lugar abençoado. Senhor Jesus, que a nossa boca profira palavras que venham do Teu trono. Que sejamos mesmo usados, Pai, como instrumentos do Senhor para alcançar mais pessoas para o Senhor. Mais pessoas para o Senhor. Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Enche-nos com mais de Ti. Enche-nos com mais de Ti. Queremos ser mais parecidos com o Senhor. Tomamos posse da autoridade dada por Ti para cada um de nós. Leva-nos em paz às nossas casas. Leva-nos em paz aos nossos destinos agora, Pai. Eu coloco a vida de cada jovem aqui nas Tuas mãos. Declaro que eles terão um final de semana abençoado e uma semana extraordinária na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.